Olá, hoje vamos falar de algo absolutamente essencial para quem quer viver legalmente em Espanha, o padrón. Se calhar à primeira vista parece só mais um papel, um simples registro, mas na realidade é a peça-chave, a base de quase todos os processos de regularização. Então, vamos lá pensar nisto. Qual é o grande desafio? Como é que se prova de forma oficial que se viveu em Espanha durante, sei lá, anos a fio? Especialmente se durante esse tempo todo não se teve uma situação legal. É aqui que a coisa complica. E esta é, sem dúvida, a primeira e muitas vezes a maior barreira a ultrapassar. E claro, este é um obstáculo com consequências muito reais. Para conseguir sequer começar um processo de regularização, não basta dizer eu estive cá. Não, não. É preciso provar, preto no branco, às autoridades de imigração. A exigência é mesmo alta. Ok, vamos então olhar mais a fundo para este desafio. O sistema espanhol tem vários caminhos para a regularização, mas há uma coisa que todos eles têm em comum, um requisito essencial: conseguir provar que se esteve mesmo a viver no país. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Bem, vejamos o caso mais comum, o chamado arraigo social. Isto é basicamente um processo para quem já está integrado na sociedade espanhola. E a regra geral é preciso provar 3 anos a viver em Espanha, de forma contínua. E atenção, estes 3 anos têm de estar documentados sem qualquer falha. E estes são os grandes caminhos legais que pedem essa prova. Temos o arraigo social, que, como vimos, foca na integração. Depois há o arraigo laboral, para quem já trabalhou cá. E o familiar, para quem tem família em Espanha. Mas o ponto é este. Seja qual for o caminho, todos eles dependem de uma coisa: conseguir provar essa permanência contínua. E é exatamente aqui que entra a solução para todo este quebra-cabeças. A chave, por assim dizer, o padrão municipal. Vamos perceber o que é isto e porque é que é um documento tão, mas tão importante. Posto de forma muito simples, o padrão é o registro da Câmara Municipal, o que em Espanha se chama de ayuntamiento. E o que é que faz? Diz quem vive em que casa. É basicamente a lista oficial de todos os moradores de um concelho. Agora, atenção, porque este é talvez o ponto mais importante de todos. Fazer o registro no padrão é um direito administrativo, um direito de todas as pessoas que vivem em Espanha, e isto é crucial, independentemente da sua situação migratória. Mesmo quem está em situação irregular tem este direito. A lei espanhola garante-o e é isto que abre a porta para um futuro processo de regularização. E aqui desfaz-se a confusão mais comum que existe. É preciso ter isto bem claro. Inscrever-se no padrão não é o mesmo que ter residência legal. Nem perto disso. O padrão é a prova, é a ferramenta. A residência legal é o objetivo final. Pensem assim, o padrão diz, esta pessoa mora aqui. A residência diz, esta pessoa pode viver e trabalhar aqui legalmente. São coisas distintas, mas, como se vê, uma é o caminho para a outra. Então, a grande questão é, como é que um simples registro administrativo se transforma numa ferramenta tão poderosa para um processo de imigração? Vamos espreitar a mecânica por detrás disto. Bem, quando a Oficina de Estrangeiria, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Espanha, pega num processo, eles pedem um documento-chave, o Certificado Histórico de Empadronamento. E eles vão pôr a lupa em cima de coisas muito específicas. Qual foi a data do primeiro registro? Houve continuidade, sem interrupções? Existem buracos, períodos em que a pessoa não esteve registada em lado nenhum? E claro, será que esta informação bate certo com o resto dos documentos? E agora, uma boa notícia para quem anda de um lado para o outro. Não interessa se a pessoa morou em Madrid, depois em Barcelona e acabou em Sevilha. O padrão é um registro de cada município, sim, mas o historial, esse historial é nacional. O que as autoridades querem ver é uma corrente sem elos partidos, uma continuidade, não importa em que cidade. Muito bem, vamos agora à parte mais prática, à estratégia. Como é que se pode gerir o padrão de forma inteligente para construir um caso de residência que seja à prova de bala? Esta é, provavelmente, uma das perguntas que mais se ouve. A vida dá voltas, as pessoas mudam de cidade por causa de trabalho, da família, 1001 razões. E agora? Como é que se faz para não estragar todo o historial que se construiu? Felizmente, o processo é bastante direto. Mal se chega à nova cidade, a primeira coisa a fazer é ir ao ayuntamiento local e registar a nova morada. O que acontece a seguir é automático. O registro na cidade antiga é cancelado. E, o mais importante de tudo, é que o sistema liga os dois pontos, mantendo aquela cadeia de continuidade perfeitamente intacta. E aqui está outro grande obstáculo que aparece muitas vezes. E se a pessoa não tiver um contrato de arrendamento formal em seu nome? É o fim da linha? Fica tudo perdido? Felizmente, a resposta é não. Nisto, a lei espanhola é até bastante flexível. Há outras formas de provar que se mora num sítio. Por exemplo, uma autorização por escrito do dono da casa serve.
ou faturas de serviços, como da luz ou da água. Em alguns casos, até um relatório dos serviços sociais pode ser usado. O ponto-chave é que as câmaras municipais não podem, por lei, recusar o registro só porque falta um contrato de arrendamento daqueles tradicionais. Ok, agora um aviso muito importante, porque ter um bom historial no Padrón é só metade da batalha. A outra metade é evitar os erros que podem deitar tudo a perder. E estes são os erros mais comuns e, honestamente, os mais perigosos. Primeiro, demorar a fazer o registro inicial assim que se chega. É um desperdício de tempo que podia estar a contar. Segundo, mudar de casa e esquecer-se de atualizar a morada. Isto cria um buraco no historial. E claro, o erro clássico. Pensar que ter o padrão é o mesmo que ter residência. Isto dá uma falsa sensação de segurança que pode ser muito prejudicial. Vamos então amarrar as pontas e reforçar a ideia principal, o papel absolutamente central que este documento tem para o sucesso de um processo de regularização. Esta frase que vemos aqui resume tudo de forma perfeita. O padrão é a espinha dorsal do processo. Pensem nisso. É a estrutura principal que aguenta tudo o resto. É o que dá força e, acima de tudo, credibilidade ao pedido quando ele chega às mãos das autoridades. Portanto, a grande lição é esta. O padrão não é só mais um papel, não é só burocracia. É, na verdade, a história oficial do tempo que uma pessoa passou em Espanha. É o documento que pega em anos de vida e os transforma num argumento legal, sólido e irrefutável para pedir a residência. E deixamos esta pergunta final para reflexão. A gestão do padrão não é algo que se faça em reação a um problema. É um ato proativo, é preparar o terreno para o futuro. Ter um padrão cuidado, sem falhas, é o primeiro passo e talvez o mais estratégico de todos para construir uma vida estável e legal em Espanha.